Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros católicos, continuamos hoje nosso pequeno compêndio sobre quem é o católico. Vale para aqueles que estão chegando agora para conhecerem melhor e de maneira resumida a vida católica, e vale para aqueles que estão já há mais tempo na vida católica para se lembrarem daquilo que é o essencial. Já falamos de quem é o católico quanto à fé, quanto à moral em geral, quanto à moral em particular e quanto à família. Hoje continuaremos tratando do católico em relação à sociedade, considerando agora a sociedade civil, o Estado. Jamais conseguiríamos abordar todos os aspectos em um só sermão. Trataremos então de alguns que consideramos bem importantes e trataremos de maneira bem resumida. Antes de tudo, o católico sabe que o homem foi criado por Deus como um animal social. Claro, foi criado por Deus como um animal racional, dotado de inteligência e de vontade, mas também como um animal social, isto é, o ser humano precisa viver em sociedade para viver de forma mais perfeita. De fato, o ser humano precisa, em primeiro lugar, da família, sem os cuidados da qual não pode sobreviver seus primeiros dias e seus primeiros anos. Todavia, a família só não basta para que vivamos de modo mais perfeito. Para tanto, é preciso que haja a união das famílias, formando a sociedade civil. A vida em sociedade proporciona ao homem bens muito mais numerosos em quantidade e em qualidade. A vida em sociedade permite a ajuda mútua e permite também uma repartição de tarefas, de modo que o benefício para cada um e para a sociedade toda é imenso. Jamais teríamos progredido tanto em conhecimentos e técnicas se não vivêssemos em sociedade. Portanto, viver em sociedade faz parte da natureza humana e é bom para o homem. O católico sabe que a sociedade é a união de pessoas que agem conjuntamente para buscar um fim ou um bem comum a elas. Toda sociedade tem pelo menos duas pessoas que agem conjuntamente, de maneira coordenada para alcançar um mesmo fim, um mesmo bem. A sociedade civil é a união de várias famílias a fim de buscar o fim último do homem na ordem natural, chamado de bem comum. Assim, o Estado tem como finalidade o bem comum, o bem último do homem na ordem natural. O católico sabe que esse bem comum que o Estado deve proporcionar aos seus membros é composto pela paz, que é a tranquilidade na ordem. Ele sabe que esse bem comum é composto também pela tutela dos legítimos direitos. Esse bem comum é composto pelos bens materiais necessários para a subsistência e é composto também pelos bens espirituais para a virtude. O Estado tem como fim dar essas condições exteriores para que cada um dos seus membros possa alcançar a felicidade na ordem temporal, na ordem natural. Claro, a felicidade que é possível em meio às contrariedades dessa vida, em meio às vicissitudes dessa vida. Então, o Estado tem, por fim, dar essas condições exteriores para que cada um possa alcançar a felicidade na ordem natural, na ordem temporal, na medida em que isso é possível aqui na Terra.
para alcançar mesmo a felicidade. Isso depende do esforço de cada um. Destaquemos que cabe ao Estado dar as condições para que cada membro possa praticar a virtude. O Estado deve favorecer a virtude no que lhe cabe, com os meios que lhe cabem, com as leis, com favorecimento de bons ambientes, por exemplo. Entre os bens que o Estado deve favorecer estão, claro, a lei natural e a verdadeira religião. O Estado deve também favorecer os bens espirituais de uma boa educação e de uma boa instrução dos seus membros. E é claro, como veremos adiante, o Estado, nessa busca do bem comum, na ordem natural, deve se subordinar e favorecer o alcance realmente do fim último do homem, que é o fim sobrenatural, a vida eterna, a salvação eterna. O católico sabe que toda sociedade tem necessariamente um chefe. Como os membros da sociedade devem agir em comum, é preciso alguém que ordene as ações dos membros para que as forças presentes na sociedade não se anulem, para que as iniciativas dos diferentes membros não se anulem, que dificultaria ou até mesmo impediria o alcance do bem comum. Com efeito, às vezes, há vários caminhos possíveis para alcançar um mesmo bem. Se cada membro da sociedade escolher um caminho distinto, isso pode dificultar ou até mesmo impedir que esse bem seja atingido. É preciso, portanto, um chefe que, sabiamente conciliando o bem comum da sociedade e o bem particular dos membros da sociedade, ordene e coordene as ações na sociedade. O católico sabe que todas as formas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, são legítimas, desde que se reconheça que o poder vem de Deus e que ele deve levar a Deus, que deve ser exercido com justiça, com retidão, buscando o verdadeiro bem comum da sociedade. Os bens materiais e mesmo os bens materiais naquilo que cabe ao Estado, como dissemos. O católico sabe que o grande problema da política hoje, o grande problema da vida em sociedade hoje, do qual derivam inúmeros outros problemas, é o princípio de que o poder vem do povo. Como se o povo pudesse decidir o que é a verdade. Como se o povo pudesse decidir o bem e o mal moral, sem levar em conta a lei natural, sem levar em conta nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja. O católico sabe que, ao contrário, todo o poder vem de Deus. E que, portanto, na sociedade, o poder só pode ser exercido em conformidade com Deus. E que esse poder deixa de existir naquilo em que ele contraria Deus, Cristo, a Igreja. O católico sabe que em si a monarquia, temperada com elementos de aristocracia e de democracia, é a forma de governo mais perfeita. Porém sabe que, concretamente, a melhor forma de governo para um povo depende da índole desse povo, de sua história, e que a forma mais adequada a um povo, que a forma de governo mais adequada a um povo, pode até mesmo variar ao longo do tempo, em razão de circunstâncias históricas ou outras. O católico não tem uma teoria fixa com relação ao tamanho do Estado, que pode ser maior ou menor dependendo das circunstâncias e das necessidades. E ele sabe que se deve evitar o liberalismo, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, totalitarismos de qualquer ordem, o socialismo, o comunismo e tantos outros ismos dessa ordem. O católico sabe que o Estado deve levar em conta o princípio de subsidiariedade, deixando que as sociedades menores tenham iniciativas e façam aquilo que puderem, aquilo que são capazes. O Estado, então, supre, regula, auxilia, quando necessário, essas
sociedades menores. E essa suplência, essa regulação, esse auxílio, tudo isso pode ser mais intenso ou menos intenso, dependendo das circunstâncias. O católico sabe que a propriedade privada e a boa livre iniciativa devem ser preservadas pelo Estado, salvo casos pontuais, urgentes, em que o bem comum realmente exija o contrário. O católico sabe que o Estado deve equilibrar o bem comum e o bem particular dos seus membros. Ele sabe que entre esses dois bens, o bem comum prepondera, mas que o bem comum não pode esmagar o bem particular. O católico sabe que o Estado não pode ser totalitarista, estabelecendo o bem comum como único bem, e muitas vezes estabelecendo como bem comum próprio Estado. É um erro grave. Mas o católico sabe também que o Estado não pode colocar o bem particular acima do verdadeiro bem comum. O Estado não pode ser, portanto, um Estado liberal ou individualista, por assim dizer. Seria também um erro grave. Deve haver ordem entre o bem comum e bem particular, com preferência ao verdadeiro bem comum, sem a destruição do legítimo bem particular. Ao contrário, o verdadeiro bem comum buscado leva ao bem comum particular, se efetivamente esse bem comum é procurado de maneira ordenada. O católico sabe que o Estado, enquanto tal, não é um inimigo, mas que o Estado é bom. Ele vem da natureza do homem tal como criada por Deus, consequentemente, ele vem de Deus. Claro, chamamos aqui Estado não somente o Estado tal como ele se formou dos tempos modernos para cá, mas essa organização da sociedade civil. O católico sabe então que o Estado, enquanto tal, não é um inimigo, mas que o Estado é bom. É uma criatura de Deus, no final das contas. Claro, o católico reconhece que, concretamente, pode haver problemas, e problemas graves, e que, infelizmente, muitas vezes há problemas, e há problemas graves, com leis iníquas, com indiferentismo religioso, com o aborto, por exemplo. O católico sabe que o princípio de se pagar impostos é justo e devido. Não considera o imposto como um roubo estatal. Todavia sabe que muitas vezes o Estado exagera nesse ponto, passando daquilo que é justo exigir dos seus membros. O católico sabe que o Estado tem a prerrogativa de estabelecer o direito com suas leis para manter a sociedade. Porque, de fato, sem o direito, os vínculos sociais se romperiam e se cairia na anarquia. O católico sabe que o direito ordena a liberdade, às vezes até mesmo limitando-a, para que ela não desapareça. E sabe que o direito é indispensável para a tranquilidade na ordem, quer dizer, para a paz. O católico sabe que a liberdade não é um bem absoluto. E sabe que as liberdades modernas, consideradas um absoluto, consideradas direitos fundamentais, são liberdades revolucionárias, como, por exemplo, a liberdade de se praticar publicamente qualquer culto, a liberdade de expressão contra a verdade conhecida, a liberdade de ensino para se ensinar o erro. Todas essas liberdades, consideradas como direitos fundamentais do homem, são liberdades revolucionárias, contrárias à verdadeira liberdade, que é mover-se no bem. O católico sabe que essas liberdades modernas, proclamadas em grande parte na Revolução Francesa, no liberalismo que se seguiu a ela, confirmadas depois na Declaração Universal dos Direitos do Homem, são verdades condenadas pela Igreja. Nesses termos, o católico sabe que em certas circunstâncias, mesmo liberdades legítimas podem ser diminuídas licitamente pelo Estado. O católico sabe que a lei é algo bom, que auxilia a sua liberdade.
Ele sabe que uma lei, para ser uma lei, deve ser feita pela autoridade legítima, que deve ser de acordo com a razão, ordenando a razão ao bem e ao bem comum, em particular. E que a lei, para ser lei, claro, deve ser promulgada. O católico sabe que a lei verdadeira, a lei boa, não é um mal, mas um bem. O católico sabe que deve amar a sua pátria, sabe que deve servi-la fazendo a sua parte, sabe que deve defendê-la por meios legítimos, se necessário. O católico sabe que tem o dever de respeitar o regime estabelecido de fato, qualquer que seja a sua origem, sem prejuízo de preferir algum outro regime que considere mais conveniente para a pátria e sem prejuízo de procurar até mesmo a implantação desse regime por meios e procedimentos honestos. O católico sabe que pode ter uma ação política serena e equilibrada, harmonizando a legítima liberdade dos cidadãos, as exigências da paz social e o serviço do bem público. O católico sabe, porém, que a política partidária atual está repleta de erros gravíssimos de princípio e de prática, e que é extremamente difícil manter-se inteiramente fiel a Cristo nesse meio político. O católico sabe que o Estado é uma criatura de Deus e que deve reconhecer o seu Criador e deve reconhecê-lo tal como ele se revelou. O católico sabe, portanto, que o Estado deve reconhecer a Igreja Católica Apostólica Romana como a verdadeira Igreja de Cristo. Deve reconhecer a religião católica apostólica romana como a verdadeira e única verdadeira religião. O católico sabe que o Estado deve, também ele, se ordenar ao fim último do homem e cooperar para esse fim último do homem, que buscando o seu fim próprio, que é o bem comum na ordem temporal, o Estado deve favorecer, no que lhe cabe, o fim último do homem, que é a sua salvação eterna, que é a visão de Deus face a face. O católico sabe que o Estado, portanto, deve seguir a Igreja Católica Apostólica Romana em tudo o que toca à religião. Que o normal é a união da Igreja e do Estado, com o Estado sob a Igreja no campo espiritual, da fé, da moral, em tudo o que toque à fé e à moral. Porque o fim da Igreja é um fim superior ao fim do Estado. O bem que a Igreja alcança para os seus membros é superior ao bem que o Estado alcança para os seus membros. Porque o bem que a Igreja alcança para os seus membros é a salvação eterna, a santidade nessa terra, a união com Deus, com a Santíssima Trindade, nessa vida, para alcançar a eternidade, a visão de Deus face a face, no céu. Assim, desse modo, o Estado está sob a Igreja no campo espiritual. Cristo deve reinar sobre todas as sociedades, começando pelo Estado, não há dúvida. O católico sabe que deve fazer a sua parte na sociedade, santificando-se e cooperando na santificação de sua família. O católico procura cumprir bem o seu papel na sociedade, também no seu emprego, procurando exercê-lo com diligência, cooperando para o bem comum dentro da sociedade civil. O católico sabe que deve respeitar os governantes, que deve cumprir com fidelidade as leis justas, que deve ajudar os governantes lealmente em sua missão difícil de governar. E deve ajudar fazendo a sua parte, na sua família, no seu trabalho, santificando-se, sendo um bom cidadão, honesto. Ele sabe que deve exercer ordenadamente o direito de crítica aos governantes, se for o caso, se isso for bom. O católico jamais assume atitude revolucionária diante do Estado e jamais faz sedições.
formando bandos ou partidos com o objetivo de promover tumulto entre os membros da sociedade ou contra a autoridade, sem resultado prático, a não ser grandes transtornos e perturbações. O católico sabe que deve manter os princípios católicos em todos os campos da vida social, que deve seguir a doutrina social de sempre da Igreja para entender a sociedade, para entender a crise da sociedade moderna. Ele não busca a solução no conservadorismo, no liberalismo, no esquerdismo, no direitismo, nem no messianismo político. O católico sabe que não pode apoiar um erro para combater outro erro, ainda que seja um erro considerado mais grave. O católico evita todas essas armadilhas, guarda sempre os princípios católicos em todos os campos da sua vida, também na sua vida em sociedade. O católico se baseia na doutrina social da Igreja, doutrina sólida, perfeita, inatacável, muito bem exposta nas encíclicas papais do século XIX e também nas encíclicas, em particular, da primeira metade do século XX. É essa a fonte na qual o católico vai beber para saber como deve ser a sociedade, como ele deve trabalhar na sociedade, o que ele deve buscar na sociedade. E o católico sabe que o melhor que ele pode fazer pelo seu país é santificar-se, mais do que se entregar ao ativismo, perseverando em uma vida católica instável. Claro, o católico busca santificar-se em primeiro lugar para dar glória a Deus, para salvar a sua alma, para ajudar o próximo, a sua família, mas procura também santificar-se pelo bem comum, pelo bem da sociedade civil, para que mais almas possam se salvar, dando assim maior glória a Deus, fazendo a sua parte para que o Estado seja uma criatura submissa, dócil a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.